Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos dar continuidade aí à nossa aula mais uma semana. Vamos lá. Transformações, natureza, paisagem e sociedades. Aqui nós vamos estar falando basicamente, né, sobre o fim do período do Paleolítico. Paleolítico é o período que vai toda a pré-história de 4 milhões de anos atrás até mais ou menos 10 mil anos. É chamado de Paleolítico. Paleo significa antigo, lítico, pedra. Então é a idade da pedra antiga. Idade da pedra antiga ou da pedra lascada. Paleolítico tem esse significado. É o período que o homem basicamente ele surge. É o período também que ele vai viver basicamente da caça, da pesca, da coleta. Ele era um homem nômade, vivia em pequenos grupos e vai conseguir, né, se desenvolver fazendo vários aí, ferramentas para a sua sobrevivência. Basicamente aquilo que eu já tinha explicado para vocês. E aí a gente vai falar da transição desse homem, do Paleolítico para o Neolítico. Neolítico significa neo, significa novo, lítico, pedra. Então é a idade da pedra nova ou idade da pedra polida. É o momento que o homem começa não somente a lascar a pedra, mas agora ele vai polir, deixando ela ainda mais cortante. Mas esse não é o principal motivo de transição. A transição ela vai ocorrer porque o homem ele vai descobrir algo para melhorar a sua sobrevivência. Bom, então nós vamos ver aí os primeiros itens, modos de vida das primeiras sociedades. Não esqueçam, gente, copiem esses textos no caderno de vocês como se vocês estivessem na aula de multimídia. Então aqui o homem ele vai deixar de ser caçador e coletor e nômade para passar a ser sedentário. O que é ser sedentário? Sedentário é uma pessoa que tem moradia fixa, que passa a viver num lugar só. Então isso é ser sedentário. O que vai provocar esta mudança? O que provoca essa mudança na vida do homem? Dele deixar de ser nômade e caçador e coletor para se tornar uma pessoa sedentária, de ter uma casa, ter um endereço, ter um lugar, uma moradia fixa. O que provoca isso? O homem continuou sendo caçador e coletor, mas agora a prioridade da vida dele passa a ser outra. Qual é essa prioridade? O que o homem descobriu, né, que favoreceu a sua sobrevivência? Ele descobriu o advento da agricultura, ou seja, ele descobriu uma maneira de produzir alimento, de copiar a natureza. Ele observou a natureza e aí ele aprendeu como fazer as plantas crescerem, principalmente aquelas plantas, né, que serviriam de alimento básico para a sociedade que vai passar a viver ali, como o milho, o trigo, os grãos em geral, como feijão, os cereais, né? Então eles vão aprender a produzir esses alimentos, as verduras, os legumes. Como que eles descobriram, Sora? Ninguém sabe exatamente, mas provavelmente observando a natureza. Talvez eles tenham visto cair lá uma semente no chão. Eles eram nômades, mas eles não se deslocavam todos os dias. Eles paravam um tempo, ficavam acampados certo tempo em certos lugares. E ali ele vai perceber que aquela semente, né, com o tempo começa a brotar. E aí ele pensa, bom, se isso aconteceu aqui, vou tentar fazer ali com outra semente. E aí ele, talvez, dessa forma, ele tenha descoberto como, né, produzir alimentos. Então o homem agora ele passa a ser um provedor do seu alimento. Agora, além de lascar as pedras, ele vai polir. Então ele vai polir a pedra, ele vai lixar essa pedra, vai deixá-la lisinha, e ela vai se tornar mais eficiente, mais cortante. É a era que nós chamamos de Neolítico. Com a agricultura, o homem também passou a praticar a domesticação dos animais. Então esse homem agora ele vive numa sociedade que é agrícola,
mas ela é também pastoril, ela é agropastoril. O que significa isso, Sora? Que o homem agora produz alimento, plantando os seus alimentos, mas ele também começou a domesticar os animais. A domesticação ela vem antes da agricultura, na verdade, mas não eram os grandes animais, os grandes rebanhos, eram cães, por exemplo. Então ele já domesticava por volta de, tem vestígios por volta de 25 mil anos antes de Cristo, 30 mil anos, o homem provavelmente ele já tinha domesticado o cão. Mas o gado bovino, por exemplo, os rebanhos de ovelhas, de cabras, ele vai fazer a domesticação desses animais depois do advento da agricultura. Ele atraía os animais com a plantação, esses animais maiores chegavam para se alimentar e eles acabavam capturando as crias, os filhotes. E depois que eles capturavam, eles domesticavam esses filhotes e aí passou mais tarde, o filhote crescia, se tornava um animal adulto, já domesticado, e eles vão dar origem aos seus rebanhos, vão manter esses animais por perto, para eles terem uma fonte de alimento, como a carne, o leite, de ter também outras fontes, como o couro, que ele vai utilizar praticamente tudo do animal, ok? Então isso aí está facilitando mais a vida desse homem primitivo. Isso, a agricultura, gente, o advento da agricultura por volta de 10 mil a.C. Então nesse momento o homem ele passa a viver de outra forma. Para plantar, começaram a observar os astros, e a contar o tempo. Daí veio o calendário, para eles poderem saber a época certa do plantio, a época certa da colheita. Então eles observavam a posição das estrelas, mas principalmente dos planetas, da lua, para eles poderem iniciarem o plantio. É óbvio que no começo, com grandes dificuldades, depois eles vão assimilando muitas coisas que vai facilitando esse plantio deles. Como eles não entendiam os astros cientificamente, é que vão surgir os mitos, vão surgir os deuses, aquilo que eu já tinha explicado para vocês na aula dos mitos. Aqui nós temos algumas imagens. O homem ele não deixou de ser caçador e pescador, ele continuou caçando, continuou pescando, mas praticando agricultura e o pastoreio. É óbvio que um grupo saía para caça e outro grupo ficava para cuidar do plantio, para cuidar dos animais domésticos, Então não é que saía todo mundo, não. Aqui eles já estão vivendo numa aldeia ainda, no final do Paleolítico, Aqui já usa, olha, couro de animais para fazer suas tendas, o uso do fogo, a caça. Aqui nós temos a pedra lascada e aqui já a pedra polida, olha a diferença, tá bom? E aqui o homem do Neolítico, ele já tem uma moradia, suas casas são de pau a pique, com telhados de palha, já tem uma área agrícola, os animais domesticados, já tem instrumentos, ferramentas e utensílios domésticos para facilitar, por exemplo, a cesta, para facilitar o transporte do trigo colhido, as ferramentas agrícolas que são necessárias quando eles descobrem a agricultura, e o modo de vida está se alterando, esse homem ele está se fixando. Qualquer dúvida, só deixar a pergunta na plataforma, gente. Fiquem com Deus, até a próxima aula.